Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado. O mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, uma nova semana começando, todo mundo de olho no comportamento do clima e o efeito disso na produção agrícola em andamento, particularmente aqui no Brasil, mas também nos nossos vizinhos aqui do Mercosul, e o impacto de tudo isso nos preços das principais commodities que a gente acompanha diariamente aqui no seu canal AgroMais. Bom, começamos o programa desta segunda-feira, abrindo a semana aqui e conferindo os indicadores do mercado financeiro. O dólar subindo nesse início de tarde. Mercado de câmbio com o dólar operando a R$ 5,65, 5,65, alta de 0,6%. O mercado de ações também subindo. Índice Bovespa na B3 com alta de 1,1%. Bolsas internacionais, o índice Dow Jones em Nova York está operando com leve queda, agora na abertura, 0,6%. Na Europa, o índice DAX da Bolsa de Frankfurt com alta de 0,4%. Xangai, na China, fechou com alta de 0,4%. Petróleo operando com queda, 0,8% em Nova York, o WTI, e 0,6% de queda em Londres, o petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso. O Brent operando em torno de $74 o barril nesse início de tarde de segunda-feira. Dólar Index lá fora com alta, 0,3%, ouro subindo 0,2% a $1.788 a onça Troy. Mercado de commodities com os grãos em baixa na Bolsa de Chicago nesse início de tarde de segunda-feira. Soja agora há pouco operando com queda de 1,3% lá em Chicago, milho caindo 1,3%, trigo menos 0,9%, arroz em casca também com leve queda de 0,1%. Na Bolsa de Nova York, algodão subindo 0,7%, café disparando, o grande destaque dessa segunda-feira, o café arábica voltando a disparar na Bolsa de Nova York, 2,3%. Cacau também dispara, 2,5%. Na contramão, cai um pouquinho o açúcar, 0,2%, e o suco de laranja, com desvalorização, por enquanto, de 1,6% lá na Bolsa nova-iorquina. Dito isso, vamos para a nossa entrevista ao vivo dessa segunda-feira. Como em todas as segundas-feiras, tenho a satisfação de receber aqui no nosso programa Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima. Marco Antônio, muito bem-vindo, muito boa tarde. Marco Antônio, vamos começar lá pelo sul do país, grande apreensão lá. Na sexta-feira, conversando com o pessoal da consultoria Safras e Mercado, eles já falando em perdas de até 40%. Para mim é preliminar, é claro, não é um levantamento de campo ainda, mas uma ameaça de perda de até 40% na safra de milho por falta de chuva. Será que essas perdas estão sendo estancadas com volta de chuva, Marco Antônio? Conta para a gente aí se há uma boa notícia nesse sentido lá para a gauchada. Muito boa tarde, Marco Antônio, bem-vindo. Boa tarde, Silmar, boa tarde a todos. Olha, o que a Safra falou também compartilho em gênero número graus. Eu acho que 40% ainda pode ser pouco pela quebra que está se esperando no Rio Grande do Sul. Né? No entanto, há previsões de chuvas relativamente boas, viu, Silmar, agora para essa semana. Uma frente fria já avança, já há registros de chuvas ali na região de Vacaria nesse momento. Eu estava vendo, antes de entrar aqui com você, eu já estava vendo os radares, né, meteorológicos, e já há indícios de chuvas ali na região de Vacaria. E essas chuvas vão se espalhar pelo Rio Grande do Sul ao longo dessas próximas 48 horas. Com isso, há previsões de chuvas generalizadas para todo o sul do Brasil, não só para o Rio Grande do Sul, mas para Santa Catarina, Paraná e Paraguai, que também sofrem com a seca. Deixa bem claro que também essa seca não é uma condição isolada do Rio Grande do Sul, mas de boa parte da região sul do Brasil. E só que, no entanto, essas chuvas que vão ocorrer agora, elas são um pouco mais irregulares. Chove para todo mundo, mas com volumes aí entre 5 e até 30 milímetros. Não acho que estanca de vez as perdas, mas dá uma boa melhorada nas condições, viu, Silmar? Bom, isso aí. Você está falando em chuva generalizada, porque pela manhã, ou ontem, eu vi aquelas chuvas mais concentradas em partes do estado, mas não em todo o estado. Então, tomara que isso se estenda realmente a todo, não só o estado, como também toda a região, né? Toda a região sul. Não, eu acho que chove, para falar a verdade, Silmar, ao longo dessa semana chove em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Pará.
tá? Nós vamos ver chuvas generalizadas em todo o Brasil. No entanto, para o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para o sul do Brasil, essas chuvas vão vir um pouco mais irregulares. Quando a gente chama de irregulares, nesse momento, então, assim, ó, vai chover para uns 5 milímetros, para o outro 30, para o outro 8, sabe? Não é um volume bom, tipo 30, 40 milímetros para todo o estado, mas é fato que chove ao longo dessas próximas 48 horas aí para quase todos os produtores. Marco Antônio, no outro extremo aqui, a gente tem notícias de chuvas demasiadas, de enxurradas aqui em parte do Sudeste, especialmente Minas e Espírito Santo. O pessoal do Espírito Santo do Café Conilon está se queixando de perda lá por excesso de chuva. É isso mesmo, Marco Antônio? Não só Minas Gerais, Espírito Santo, o sul da Bahia, a gente viu os estragos ali, né? Em algumas áreas ali do sul da Bahia, Salvador. Essa noite foi Rio de Janeiro, né? Que pegou também a cidade do Rio. E só para ter um parâmetro também, muitos produtores do oeste da Bahia não estão conseguindo plantar o algodão safra por conta de excesso de chuvas. Isso porque estamos sob efeito da Laninha. A Laninha realmente coloca ou acentua mais os corredores de umidade sobre a faixa norte do Brasil. Então, portanto, mesmo com a passagem da frente fria, esse início de semana sobre o sul do Brasil, ela se desloca muito rápido e se posiciona mais sobre a região centro-norte do Brasil, onde levará mais chuvas a todas essas áreas. Portanto, Silmar, não só o Espírito Santo, Minas Gerais que estão sofrendo com o café conilon, mas também muitas lavouras de soja, milho, frutíferas, né? Até mesmo algumas áreas de cana estão sofrendo aí pelo excesso de dias chuvosos. Igual, Marco Antônio, Centro-Oeste, Mato Grosso, que já choveu demais lá, como é que está a situação por lá? Mato Grosso e Goiás, principalmente. Chovendo de novo, continua chovendo, não há previsão de parar de chuva. Essas 2 semanas ainda vão ser bastante chuvosas, pelo menos essa e a semana que vem, que antecede o Natal, né? Serão 2 semanas bastante úmidas em toda a região centro-norte do Brasil, Silmar. Isso porque as frentes frias que estão passando, tipo essa que vai passar pelo sul, passa muito rápido, né? Isso passa rápido e ela fica concentrada sobre a faixa central do Brasil. Então, ainda há previsões de muitas chuvas. E isso pode afetar um pouco, Silmar, as lavouras de ciclo um pouco mais precoces de soja, que vão ser colhidas daqui 20 dias, daqui 20, 25 dias está sendo colhido soja já no Mato Grosso. E a gente pode ver índice de produtividade um pouco menores do que o habitual, por conta desse excesso de dias chuvosos, baixa radiação solar, e que a gente já vem comentando isso há várias semanas aqui no seu programa. E a Argentina, nossos vizinhos, Marco Antônio, essa chuva que está chegando no Rio Grande do Sul também passa pela Argentina? A situação também estava complicada por lá, por falta de umidade, né? Não, eles estão meio atrasados aí com o plantio e tal, mas chove também na Argentina. Essa frente fria já está passando pela Argentina nesse momento, mas chove bem menos na Argentina do que no Rio Grande do Sul essa semana. Então, a Argentina, apesar de ainda receber algumas chuvas, mas essas ainda serão de menor volume e ainda mais irregulares. Então, a Argentina, esse ano, acendeu-se o alerta máximo aqui para a Argentina nessa safra. Ainda mais que eles vão plantar uma área de soja um pouco menor do que o habitual. Então, todo cuidado é pouco aí. Marco Antônio, pensando um pouquinho para frente, o Laninha segue no radar aí. Alguma perspectiva de, por exemplo, melhora a chuva no Rio Grande do Sul agora, mas depois volta novamente um período de estiagem? Como é que está o cenário um pouquinho mais para frente? Olha, Silmar, o verão, aí eu posso falar do verão, né, Silmar, né, no Rio Grande, né? O verão será marcado, lógico, por chuvas um pouco mais frequentes no sul do Brasil, inclusive no Rio Grande. Porém, ainda com alguns períodos de estiagem. A gente não descarta que uma ou outra semana a chuva venha a falhar e abra novamente uns 15 dias de seca. Né? Isso vai acontecer com certeza no Rio Grande do Sul, principalmente. Mas é fato que o verão tem tudo para ser um pouco melhor do que está sendo a primavera no sul do Brasil. Então, uma boa notícia, Marco Antônio, muito bom. Marco Antônio, vamos falar um pouquinho do Nordeste, que a gente dificilmente fala dos nossos amigos lá da parte nordeste do Brasil. Como é que está o cenário por lá, hein?
Olha, Silmar, o cenário ainda é um pouco mais seco, mas vem chovendo em várias áreas, algo que eu tenho alguns clientes ali na região do Agreste, e eles estão me reportando que já choveu algo que nunca tinha chovido até então, né? Os corredores de umidade, por estarem mais voltados ao norte, levam um pouco mais de chuvas. No entanto, o verão para eles vão ser um pouco mais úmido, que é de suma importância aí para o plantio das novas safras, principalmente aí de milho, feijão, né? Mas ainda as chuvas boas mesmo deverá acontecer somente na segunda quinzena de janeiro em diante. Até lá, não é uma ausência, mas ainda chuvas um pouco mais regulares, o que é normal também, viu, Sumar, para essa região. Marco Antônio, voltando um pouquinho para o sul aqui, a gente falou um pouco do Paraná. O Paraná está normal em todo o estado? Como é que está a situação por lá? Olha, o Paraná não, né? O Paraná também vem sofrendo com seca, não, tem muitas áreas aí com mais de 15 dias sem chuvas, temperaturas altas, está afetando um pouco, mas com o retorno das chuvas agora, essas condições mudam drasticamente e as condições voltam a ficar extremamente favoráveis ao desenvolvimento das lavouras, principalmente de soja, né? Então, há alguma quebra? Até há algumas quebras no Paraná, principalmente na região oeste e norte do Paraná, mas ainda bem pequenas ainda, e com o retorno das chuvas, essas perdas podem ser anuladas. Muito bem. Agora, para finalizar, algum alerta específico aqui para alguma região pontual aqui do Brasil, em termos de clima, ou é isso mesmo que você já falou? Não, acho que o alerta vai, né? Assim, então, o alerta é um alerta positivo, que é o retorno das chuvas no sul do Brasil, e muita chuva, aí tem um alerta aí de tempestades e até chuvas, né, torrenciais nessa região centro-norte do Brasil. Então, tomar um pouco de cuidado aí, porque pode chover demais na região centro-norte do Brasil, mas também chove na metade sul, que é bom. Muito bom. Está aí o recado de Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, nosso parceiro das segundas-feiras aqui, dando uma panorâmica da situação e tendências do clima aqui em todo o Brasil. Marco Antônio, ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa tarde, uma boa semana para você. Até a próxima, hein? Obrigado. Eu que agradeço, Silmar. Um abraço a todos, uma excelente semana. E qualquer novidade, a gente entra em contato aqui de novo. Muito bom. Valeu. Bom, vamos em frente aqui com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Hora de dar uma conferida aqui nos nossos indicadores de mercado físico. Vamos ver como é que estavam os preços da soja na manhã de hoje, nas principais praças que a gente acompanha diariamente aqui no nosso programa Agrimercado. Predominância de estabilidade a pequenas altas. Não estou vendo nenhuma queda aqui, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. Mercado acompanhando Chicago e câmbio, comportamento de sexta-feira, refletindo aqui em pequenas altas, 0,6%, por exemplo, lá em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, R$ 171 por saca de 60 quilos. No outro extremo aqui temos o Sorriso, no Mato Grosso, 148. Um spread grande aqui entre 148 e 171, diferença grande. Boa parte tem a ver com frete, mas também com momentos de mercado em cada região específica. Então, Passo Fundo é o maior preço aqui no país, no momento, e Sorriso, pelo menos entre as praças que a gente acompanha, o menor. Depois vem Pedro Afonso, onde o preço está estável em R$ 149 por saca de 60 quilos. Vamos ver o milho. Milho com poucas alterações nessa segunda-feira pela manhã, R$ 87 do Porto Paranaguá, a única alteração aqui, que é 0,6%, não, tem uma outra aqui. E Uberlândia, lá no Triângulo Mineiro, R$ 85 por saco, um ajuste forte aqui de 2,4%. Os demais praças aqui, sem alterações, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. Daqui a pouco a gente vê mais cotações do mercado físico, mas antes disso, vamos para as nossas notícias desta segunda-feira. Como sempre, segunda-feira é dia de Boletim Focus do Banco Central, com opinião dos economistas consultados pelo banco sobre tendências dos principais indicadores da economia. No Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central, os analistas preveem novos aumentos na taxa básica de juros, que deve atingir 11,5% no ano que vem. O mercado financeiro elevou a projeção para a taxa de juros ao final de 2022, depois de o Banco Central ter adotado uma linguagem mais dura ao decidir, na semana passada,
tornar a subir a taxa Selic, enquanto as expectativas de inflação melhoraram ou pararam de piorar depois de uma longa série de altas. De acordo com a pesquisa Focus do Banco Central, feita com analistas de instituições financeiras, o prognóstico para o juro básico da economia em 2022 subiu de 11,25% para 11,5% ao ano. Para o PIB, o Produto Interno Bruto de 2020, a estimativa é de queda de mais de 5%. E pela primeira vez, depois de 35 semanas consecutivas, o Boletim Focus indicou um recuo na previsão do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ao final de 2021. O indicador de inflação aponta para um fechamento em 10,05% neste ano, uma queda de 0,13 pontos percentuais em relação à semana passada. Projeto que prorroga incentivos fiscais de ICMS até 2032 passou por análise do Congresso Nacional e foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já está até em vigor. Entidades e parlamentares do agro defendem a medida. A proposta vai beneficiar empresas de importantes setores da cadeia produtiva nacional, de vendas de produtos agropecuários in natura, caso do feijão, leite cru e trigo, além de empresas de comércio, em especial o setor atacadista. Ainda haverá vantagem para aquelas que prestam serviços portuários e aeroportuários voltados ao comércio internacional. Representantes de entidades ligadas ao setor agro acreditam que a medida vai garantir mais competitividade e renda para o homem do campo. Esse projeto aprovado no Senado traz, de uma maneira mais rápida, algum benefício, ou melhor dizendo, mantém esses benefícios que já existiam e, de certa forma, a cadeia produtiva do leite não sofrerá mais do que já tem sofrido com altas cargas tributárias, com uma série de outros problemas que afetam o setor, inclusive num momento de extremo custo elevado por causa da inflação, por causa desse câmbio e tudo que temos visto nesse momento de pandemia. O coordenador da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, acredita que a prorrogação dos incentivos fiscais de ICMS por mais 15 anos vai garantir preços mais baixos nas prateleiras dos supermercados, além de reduzir a carga tributária. Essa medida, além de reduzir a carga tributária dos produtores rurais destes produtos que eu citei, vai garantir a isonomia tributária entre todos os setores econômicos brasileiros até 2032. Um ganho para todo o setor agropecuário. A prorrogação desses benefícios fiscais foi comemorada por parlamentares da bancada do agro. Isso porque em 31 de dezembro de 2020 o setor sofreu com o fim desses incentivos, o que gerou aumento de carga tributária para várias culturas, caso do alho, algodão, milho e feijão. Para o deputado Efraim Filho, autor do PL 5 de 2021, a aprovação e sanção da matéria é uma vitória para a economia do Brasil, já que os setores do agronegócio, comércio atacadista e indústria são os que mais empregam e pagam tributos no país. O maior desafio do Brasil é gerar empregos, é gerar novas oportunidades. Não é hora de aumentar a carga tributária, é hora de reduzir impostos e assim ajudar a quem produz no Brasil, valorizar quem produz nesse país, quem gera emprego, renda e oportunidades. Na prática, o objetivo desses benefícios fiscais é atrair empresas e estimular investimentos. Pelo texto, a nova lei prevê uma redução gradual dos benefícios prorrogados ao longo dos últimos 4 anos, dos 15 previstos. Apenas o setor de vendas de produtos agropecuários e extrativos vegetais in natura vai ficar de fora dessa redução. A lei prorroga até 2032 as isenções, os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelos estados e o Distrito Federal, destinados à manutenção ou ao incremento das atividades comerciais e agropecuárias. Na prática, empresas que possuem estabelecimentos em diversos estados podem manejar suas operações para que aproveitem essa economia financeira. Essas empresas deixarão de recolher o ICMS e poderão se aproveitar melhor da estrutura nos diversos estados para suas operações. Será um ganho logístico com redução de custos. Por isso que entendemos interessante que as empresas, nessa situação, pensem em suas operações a partir do próximo ano.
E a Câmara dos Deputados deve votar hoje o marco legal das ferrovias, que altera as regras para investimentos e funcionamento do setor. A apreciação do projeto estava marcada para a última quinta-feira, mas foi adiada por falta de acordo. O texto já foi aprovado no Senado e agora será votado na Câmara dos Deputados. Caso aprovado, ele vai à sanção presidencial. A regulamentação do crédito rural e o FIAGRO foram discutidos entre a presidência da ProSoja, Associação Brasileira dos Produtores de Soja, e parlamentares ligados à Frente Parlamentar da Agropecuária, FPA. Ao abrir o debate, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja demonstrou preocupação com a aplicação da cédula de produto rural ao produtor. O título representa uma promessa de entrega futura de um produto agropecuário, ou seja, possibilita ao produtor receber pela produção de forma antecipada. CPR é um meio de se buscar dinheiro, claro que é, mas a gente sabe do complicador dela também, que tem trazido ao produtor aí muitos problemas aí. Quero relatar aqui bem rapidamente, como já aconteceu várias CPR, de fazer uma compra e dizer, de revendas mesmo de produto, e ele emitiu a CPR e o cidadão quebrou e não entregou esse produto e ele endossou para terceiro, e você veja também, do mesmo tempo que ela facilita, às vezes, um crédito, também ela traz um problema maior para o produtor. Mas, na visão do presidente da FPA, deputado Sérgio Souza, as modalidades de financiamento estão entre as principais ferramentas para a agricultura brasileira. E a CPR, através da Lei do Agro, e que já captou aí mais de 100 bilhões de reais, e agora, mais recente, o FIAGRO, né? Esse fundo de investimento na agropecuária, que tende a ser um alavancador de crédito para as cadeias produtivas do agro, especialmente para o produtor rural. A presidente da Comissão de Agricultura da Câmara, deputada Aline Sleutz, também participou do debate. A parlamentar afirmou que a Lei do Agro é uma das que mais aperfeiçoou a legislação agrícola no país. Uma lei que veio para dar novas medidas, para dar condições de novas obtenções de crédito, disponibilizando financiamentos das dívidas de produtos rurais. Nós tivemos a oportunidade de modernizar a política de uma forma que as pessoas se sentiram em condição de aderir a novos mecanismos, levantar recursos, dispondo de novos valores que não haviam anteriormente. Segundo dados da FPA, a real demanda do setor por crédito supera 750 bilhões por ano safra, enquanto o chamado crédito do governo não supera os 250 bilhões. De acordo com o Banco Central, foram assinados no ano passado 1,9 milhão de contratos de crédito rural, que somaram 205,9 bilhões de reais. Na prática, o FIAGRO canaliza recursos de investidores para as atividades do agronegócio, num modelo muito parecido ao que fomenta a construção civil e o mercado imobiliário, por meio dos fundos de investimento imobiliários, ou seja, permite que produtores rurais acessem esses fundos, oferecendo imóveis como pagamento. De acordo com o deputado Jerônimo Girgem, o crédito oficial ainda não supre a demanda. Ainda temos o crédito público, com apoio público, com equalização pública, mas ele é insuficiente e ele acaba tendo regras muito antigas. Agora nós, então, entramos justamente nessa fase do FIAGRO, da CPR, de tudo isso. De acordo com ele, o MCR tem ganhado complexidade ao longo dos anos, o que dificulta a concessão do crédito e reduz o interesse das instituições financeiras em operar financiamentos rurais. O parlamentar deve apresentar na próxima semana um relatório final com sugestões ao Executivo, que é o responsável pela regulamentação do crédito rural, além de propostas legislativas a serem analisadas e votadas pelos deputados e senadores. A ideia é que o documento seja aprovado pela comissão antes do recesso legislativo. Vamos para a segunda parte do nosso mercado físico, dos principais produtos agrícolas e interesses dos nossos produtores. Preços na manhã desta segunda-feira. Vamos começar com boi gordo. Boi gordo no mercado físico, praticamente sem alterações na manhã desta segunda-feira. Estamos vendo aqui preços praticamente estáveis nas principais praças que a gente acompanha. Araçatuba, Noroeste Paulista, que é um preço referencial, 310, ficou igual. No Trevo Mineiro, em Uberaba, 320, também sem alterações.
Vamos em frente aqui com o café. Café, sim, tem alterações bruscas aqui, um tombo na sexta-feira, provocou essa queda forte aqui nos preços no mercado físico. Caiu na Bolsa Nova York, caiu aqui no mercado interno de forma expressiva também. 2,5% no sul de Minas, R$ 1.375 por saca de 60 quilos, R$ 1.385 no Cerrado Mineiro, também com queda de nesse caso, 2,1%. O Conilon estável em Vitória do Espírito Santo, 830, mas com queda em Cacoal, em Rondônia, mesmo produto, com queda de 1,2% a R$ 800 por saca de 60 quilos. Vamos para o arroz. Arroz sem alterações nessa segunda-feira pela manhã. Região central do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, por exemplo, R$ 61,70, 61,70, preço da saca de arroz em casca de 50 quilos, sem alterações. Algodão, vamos para o algodão também com preços estáveis. São Paulo, R$ 6,27 por libra peso. Algodão em pluma, tudo estável. E, para finalizar, ainda temos o farelo de soja aqui, nesse caso, sim, com alteração. 2,320, alta de 2,7%, refletindo o aumento forte que teve na Bolsa de Chicago na sexta-feira. O farelo deu um salto lá fora, repercutiu aqui dentro também com preço em alta. A gente fica por aqui com o nosso Agrimercado desta segunda-feira. Uma boa tarde, 18h30, final da tarde, estamos de volta com o Consultor AgroMais e o fechamento dos mercados, principais destaques do noticiário econômico agrícola desta segunda-feira. Boa tarde e até mais.